vestiu uma camisa listrada e saiu por aí. Em vez de tomar chá com torrada, ele bebeu Paraty. Levava um canivete no bolso e um pandeiro na mão, e sorria quando o povo dizia: sossega, leão, sossega, leão. Cortei uma tantada boa de cana caiana do roçado lá da Santana e peguei no serviço de destilação com disposição e vontade. Mas a danada da cachaça me fez traição e saiu marvada. Pois isso não é maldade que se faça com vivente assim decente, mas eu sou mais teimoso do que burro baldoso, que não aceita desfeita. E tô indo agora mesmo, nessa hora, bater no sítio da saudade para pedir outra receita pro seu Zé Vicente, que é alambiqueiro de ciência e sabedência, afamado no Brasil inteiro e falado até no estrangeiro. Do corte da cana até a bica do alambique, a cachaça é o resultado de uma série de reações químicas e biológicas altamente complexas, provocadas por um tipo muito especial de seres vivos, isso numa combinação de condições ambientais ideais e do perfeito funcionamento dos equipamentos próprios para esta finalidade. Pois então, para fazer uma boa cachaça, que não fique marvada, né, e que seja capaz de impressionar os paladares e corações mais sensíveis e exigentes, o caboclo precisa controlar perfeitamente todo esse processo de transformações que acontecem ao longo da sua fabricação, que, para dizer bem a verdade mesmo, são bastante complicadas para o entendimento de quem, como nós, somos só bebedores e apreciadores e não temos o conhecimento científico a respeito dessas alquimias mágicas, né? Sendo então caso de urgente precisão adquirir informação de qualidade a esse respeito, a gente pediu a ajuda do biólogo Cauré Portugal, diretor executivo e científico da Smart East Pesquisa e Desenvolvimento, que, entre outras tantas qualificações, é doutor e pós-doutor em enologia, especialista em microbiologia da fermentação de cachaça e também meu colega, membro da cúpula da cachaça. Coré, o começo de tudo, mesmo logicamente, né, é a cana, claro, né? Qualquer cana serve para fazer cachaça ou ela tem que ter alguma coisa especial? Exatamente, Sidney. A cana começa, é o princípio, mas não só a cana, né? O solo, o clima, o trato cultural, o trato humano que está envolvido nisso tudo. E a gente fala assim, não é qualquer cana que serve, porque tem uma série de coisas ali que estão envolvidas. A cana que não pode tombar no chão para não carregar a terra para o alambique, né? A cana que tem capacidade de acumular açúcares em grande proporção, melhor. A cana que resiste às intempéries. A cana que tem uma característica de fibras que lhe permita uma moagem eficiente para uma boa extração do caldo. Então, por isso tem uma série de pesquisadores que estão trabalhando, pesquisando sempre melhores variedades apropriadas para essa finalidade. Cauré, agora, explicando assim para a gente que não é cientista, né? Como é que acontece essa mágica, essa transformação mágica, né, de um caldo doce, um caldo de cana, numa série de substâncias que depois, no final do processo, vão dar à cachaça aquelas características particulares de cada bebida e daquela personalidade de cada cachaça que difere de lugar, de alambique, Perfeito. Essa maravilha que a gente conhece. Perfeito. Então a gente sabe hoje, através da ciência, de pesquisa, que cresceu muito, né, nos termos da cachaça, que todas essas características do solo, do clima, das chuvas, os micro-organismos presentes no ambiente, favorecem algumas transformações biológicas que vão acontecer nesse caldo, que é a fermentação. A fermentação é um processo que está intimamente associado ao ser humano, né? Que acontece no pão, na cerveja, na cachaça, obviamente, e aí que essas transformações, essas pequenas células, máquinas biológicas, vão transformar uma série de compostos em compostos aromáticos derivados desse processo. E aí que surgem aromas de frutas, aromas de flores, aromas dos mais variados tipos, que vão compor um buquê nesse produto final.
A gente está falando, então, em seres vivos, né? O que são, então, essas leveduras, como vocês chamam, né? Onde elas estão na natureza? Então, isso é muito legal, porque as leveduras são essas pequenas células que estão dispersas no ambiente. Estão nos pomares, estão nas florestas, estão nas flores, nos eventos de polinização. E aí elas estão se dispersando pelo ar, chegam na cana e são carreadas até o alambique, até as instalações. E ali essas leveduras passam por um processo natural, começam a fermentar, a metabolizar esses açúcares e transformar esse material em compostos secundários, compostos aromáticos. Então, elas estão naturalmente presentes no ambiente, mas, obviamente, algumas se destacam e conseguem se multiplicar mais e carregar essa fermentação que vai ser a verdadeira transformação do caldo de cana, da garapa, naquele mosto fermentado que depois vai ser destilado. Agora, Cauré, normalmente, né, os produtores de cachaça, tradicionalmente, usavam indutores de fermentação naturais, né? Como o que, por exemplo? Então, isso é muito interessante na história da cachaça, porque tradicionalmente se conhece o fermento caipira. O fermento caipira nada mais é do que criar pequenas misturas com milho, com quirera de milho, com fubá, com arroz, enfim, diferentes misturas, caldo de limão, fazer ali uma mistura que vai proporcionar, vai favorecer o crescimento desses micro-organismos, dessas leveduras que já têm esse potencial de fermentar naturalmente. Então, é um processo de seleção natural que vai ser carreado pela mão do homem e avança nessa fermentação eficiente, vigorosa. No entanto, o que acontece? Através da ciência, a gente é capaz de ir lá, pescar essas leveduras com mais capacidade, com mais vigor e isolá-las. Para quê? Para poder usá-las de forma mais eficiente, de forma com mais rendimento, com mais produtividade. E é aí que vem a tal das leveduras selecionadas, que nada mais são do que leveduras que um dia estiveram no ambiente e foram pescadas, que foram içadas para trabalhar em maior harmonia e com maior rendimento. Quer dizer, dessa forma você está dando, digamos, uma modernidade maior e conseguindo uma produtividade melhor e um resultado final melhor. Isso, mas eu acho que é muito importante isso, garantir rendimento, garantir produtividade, mas sem deixar de lado as características culturais, sem deixar de lado a ancestralidade, a história da cachaça. Então, uma coisa pode muito bem conviver com a outra em perfeito estado. Agora, cara, por que o povo diz que a fermentação é a alma da cachaça? Bom, a fermentação é a alma da cachaça porque é ali que você transforma, basicamente, a matéria-prima numa série de compostos, de aromas e compostos que vão dar sabor, né? Que vão estar presentes naquele produto após a destilação. Então, a gente costuma dizer que a bebida ela tem aromas primários, que são aqueles aromas provenientes da terra, da matéria-prima, e os aromas secundários, que são os aromas de fermentação. Quando a gente reconhece ali frutas, fruta madura, floral, especiarias, são compostos, né? A gente usa para denominar esses compostos que se originaram ali nessa transformação biológica, nessa modificação de compostos que agora vai fazer parte de uma bebida, de algo fantástico que vai explodir num buquê de aromas. Agora, dando um passinho para frente, né, Cauré? A gente vai falar, então, de destilação. O que é que acontece nessa fase do processo? Perfeito, Sidney. A destilação, então, aí já é um processo que envolve química e física, né? Então, basicamente, você vai ter uma depuração, um fracionamento daqueles compostos que se formaram ali na fermentação, para que eles passem em diferentes fases e possam ser colhidos no finalmente. E é daí, no processo da destilação, que vem aquela expressão, né, hoje muito popular já, de separar as frações da cachaça. A famosa cabeça, que é aquele primeiro destilado que escorre primeiro, né, na bica, no alambique.
Depois o coração. O coração, essencialmente, é tudo que é mais de depurado. A gente tem que passou pelo processo de destilação e depois, naquele arraste final, a gente tem a cauda da cachaça. Então, cabeça, coração e cauda. Mas, essencialmente, o que a gente bebe como cachaça é o coração. E acho que isso é muito simbólico, né? Então, a destilação é um processo que vai trabalhar com temperatura, com pressão, e, no fim das contas, você vai depurar, você vai esmerilhar um produto, uma bebida, que vai trazer ali esses compostos aromáticos de uma forma mais polida. Por que normalmente o conselho para se fazer uma boa cachaça é descartar o rabo e a cabeça? Isso é essencial. Então, a separação hoje, cientificamente, a gente já sabe que ela é essencial porque a gente precisa separar essas duas frações, porque são nelas que estão contidas contaminantes importantes, contaminantes químicos, como o metanol, por exemplo, que está muito presente na cabeça. Por isso, muito cuidado quando ainda se ouve muito procurar cachaça de cabeça, extremamente perigoso, né? Então, esses contaminantes mais pesados estão nessa primeira fração. E depois a cauda, que já começa a trazer compostos de arraste da destilação, que são indesejáveis, que já não compõem um bom aroma, uma boa qualidade numa cachaça equilibrada aromaticamente. E se eu quiser envelhecer minha cachaça, aí complica mais ainda, Isso aí complica. Complica e melhora, né? Porque aí entram os aromas terciários, que são os aromas que a gente obtém do contato desse destilado, né? Dessa mistura hidroalcoólica com a madeira. Então, essa substância começa a extrair coisa da madeira. Então, há uma troca constante, há uma microoxigenação que acontece ali nos tonéis, nas barricas, e a extração desses compostos. E o interessante da cachaça, em comparação com outros destilados, são as madeiras brasileiras, né? Então, a gente tem jequitibá, tem amburana, tem uma série de madeiras que cria uma paleta de cores incrível, né? Indescritível, e que eu acho que, de fato, é o que compõe a identidade única, singular da cachaça, que possa ser fabricada em outro lugar do mundo? Não, mas aqui ela vai ter todas essas peculiaridades do terroir, das madeiras brasileiras, a incorporação desses aromas e de toda essa tradicionalidade. Para arrematar a prosa, a madeira conserta uma cachaça ruim? Não, a madeira não conserta. Nem a redestilação não conserta. Então, uma cachaça que começou ruim lá no processo de fermentação, não se conserta. Você pode fazer uma retaliação, mas aí a gente não está falando de produtos de qualidade. Então, uma cachaça, ela apenas pode ser mascarada, mas a gente sabe que, fazendo uma prova devida, você identifica as características de identidade que são peculiares a um produto feito com excelência, com cuidado, desde o plantio da cana, dos cuidados da fermentação, de todos os cuidados da destilação, e que, claro, a gente sabe que tem muitos produtores que estão se esmerando dia a dia para que a cachaça não seja mais aquele produto do passado ruim, ácido, mas que seja algo sofisticado, algo que identifica o âmago brasileiro. Seu Januário, tome um gole de quentão, solta foguete, quero ver animação. Pega esse fole de 8 baixo verdadeiro, bota gás no candeeiro, chama as moças no salão. Aprecie com moderação.